a gente vê que o cenário é complicado, e aí você vê assim, poxa, Vinícius, como que eu invisto agora? Olhando aqui para as ações americanas que, poxa, já caíram 15%, 20%, que várias ações nos Estados Unidos já caíram 50%, 60%. Será que não é a hora de aproveitar para ir às compras? Fica essa grande dúvida. Ou será que vai cair muito mais? E o que eu posso te dizer? É normal que à medida que a taxa de juros continue subindo e permaneça elevada, a economia continua sendo impactada, certo? E as ações continuem caindo. Aqui no Brasil, por exemplo, em breve, não sei exatamente quando, a taxa de juros deve parar de subir. Mas não é porque ela parou de subir que vai parar de atrapalhar a economia e as empresas. Em todo o momento, ou na maior parte do momento que a gente vê uma manutenção na nossa taxa de juros mais alta, as ações continuam caindo. Por quê? As empresas continuam sendo impactadas por aquele juro que está alto, não é porque parou de subir que parou de ficar ruim, não, está ruim pra caramba. Então, quando a gente vê todo esse contexto no cenário nos Estados Unidos, queda no consumo gera o quê? Desemprego, porque precisa de menos gente para produzir, para vender, para tudo mais. Desemprego gera mais queda no consumo. Consumo é um dos motores da economia americana. Se tem mais queda no consumo, tem mais desemprego. Se tem mais desemprego, tem mais queda no consumo, até que chega um ponto em que os empresários exageram na crise. E a gente simplesmente volta para a parte positiva do ciclo para a economia. Isso acontece de tempos em tempos, gente. Se você é surpreendido por uma crise, você simplesmente não tem maturidade econômica ainda. Você é um bebê perdido na economia e não sabe exatamente como funciona. Porque você já viveu várias crises. Porque elas são normais, são esperadas. Precisa ter crise no capitalismo. Maior ou menor, intensificado ou não por eventos externos, vai existir. É crescimento, crise, crescimento, crise. Você tem que estar preparado para isso. Então é normal você esperar mais quedas nas ações americanas, mas pode ser que elas continuem paradinhas depois de um patamar de queda desse e não caiam mais e só daqui a um tempo venham a subir. Não tem como saber, mas o mais normal, mais tranquilo é que exista mais queda pela frente. E no Brasil? Será que tem impacto no Brasil? Com certeza, gente. Quando se fala em economia desenvolvida, economia grande, quando se fala na maior economia do mundo, que tem relação comercial com praticamente o mundo inteiro, uma economia que importa muito, o que acontece? Isso acaba impactando nas economias exportadoras. O Brasil é um país exportador. Não é um país importador, é um país exportador. E aí o que acontece? Vamos pensar todo o cenário, tá? Até extrapolando um pouquinho do cenário nos Estados Unidos. Se as taxas de juros estão mais altas, foca comigo. Se as taxas de juros estão mais altas no mundo inteiro, o custo da dívida está mais alto. Então as empresas não pegam novos empréstimos para fazer investimentos. Vamos pensar lá na China. Lá na China, o que acontece? Vamos construir uma cidade nova, vários prédios, vamos comprar minério da ferro da Vale? Segura, porque as taxas de juros estão altas pelo mundo inteiro. Além disso, o minério subiu de preço, commodity. Além disso, o dólar está mais alto. Vamos lembrar, por que o juro está mais alto no mundo inteiro? Porque os preços subiram muito no mundo inteiro. Então, o que acontece? O preço de tudo já subiu. O custo da dívida já subiu. Então, é normal existir uma queda na exportação por conta desse cenário. Porque a demanda, a procura por matéria-prima diminui. Então, isso é um cenário ruim para a própria economia. Por que é um cenário ruim para a própria economia e para todas as empresas? Porque num cenário onde o país exporta menos, o que acontece? O governo arrecada menos. E o governo tem que pagar suas contas. E se ele não consegue pagar suas contas, principalmente com uma taxa de juro alta, ou seja, a dívida do governo está crescendo pra caramba, se cair a exportação, o governo perde o quê? Todo aquela dinheirama que ele ganha com imposto. Imposto sobre o lucro da Petrobras, da Vale, assim por diante. E, possivelmente, ele tem que aumentar impostos. Aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido nos bancos. E aí você acaba que se você aumenta imposto no banco, você aumenta imposto para toda a economia. Porque o banco simplesmente vai repassar para as outras empresas. E repassa para tudo. Então, perceba que está tudo interligado. Não existe uma separação, uma divisão. Então, o cenário, independente se é a questão
da economia no Brasil, ou se é a questão da economia internacional, ou se é a questão da economia americana, tá tudo interligado, gente, é tudo uma teia. É tudo uma teia. Então, se eu for pensar qual é o cenário para os investimentos no Brasil e no exterior, o normal você vê queda nas ações, a continuidade da queda. É o natural, o esperado. Só que pode ser que não aconteça. Pode ser que as ações fiquem no mesmo patamar, pode ser que não caiam muito mais. Não tem como saber o que vai acontecer. É justamente por isso que você sempre tem que estar exposto investindo em ações e anti-ações.